Olá, amigos do nosso querido canal. O meu muito obrigado por você estar conosco. Eu agradeço a sua participação. Nós vamos falar sobre o presente de José. O que levou José a quase seu extermínio? O que levou os ciúmes dos seus irmãos? Tudo por causa de uma túnica. Mas vamos começar por aqui. O que é o ciúmes? O ciúmes é uma emoção complexa que surge do medo de perder um relacionamento ou um afeto de alguém, combinado com sentimentos de insegurança, de raiva, de ansiedade ou até mesmo uma grande vingança. Muitas vezes os ciúmes são levados pelo sentimento de inferioridade, da sua própria incapacidade, minando a autoestima dele mesmo, do invejoso. Embora seja uma reação emocional comum e possa ser vista em diversas relações, tipo românticas, familiares, de amizade, ele pode se tornar problemático quando é excessivo, constante, e gera comportamentos controladores ou obsessivos. A pessoa fica fora de si. Na verdade, o ciúme é um sentimento de insegurança e medo de que a pessoa amada dedique seu afeto a outra pessoa. Pode ser uma forma de preservar e valorizar um vínculo afetivo, mas também é motivado por baixa autoestima e insegurança. O que acontece? Acontece que envolve uma série de emoções, pensamentos e reações físicas, como dor, raiva, medo, preocupação, vingança e até taquicardia, que é um mal-estar. Portanto, a questão não é a existência do sentimento em si, mas sim a intensidade e forma como ela é gerenciada. O ciúmes torna-se benéfico apenas se for um catalisador para uma comum e saudável relação e um esforço consciente para fortalecer a confiança mútua, em vez de um impulso completamente destrutivo. Mas vamos aos fatos narrados nas histórias sagradas, nas escrituras. Falando sobre José, o presente que Jacó deu a José foi uma túnica longa e ornamentada, frequentemente descrita como de muitas cores, multicoloridas. Esse presente a qual me refiro neste vídeo é mencionado no livro de Gênesis, no capítulo 37, e que teve um profundo significado simbólico e consequências tidas como dramáticas. Mas esta túnica, o fator túnica, tinha um significado muito importante. Ele era o símbolo naquela época do favoritismo de Jacó, que amava José mais do que a seus outros filhos, pois José nasceu quando ele já era idoso e era filho de Raquel, que era sua esposa amada. Não simplesmente uma preferência familiar, mas era algo que o pai notava de diferente no seu filho. Desde o seu nascimento, ele já via diferença em José. José nascia com um brilho surreal, e o pai já o conhecia e já via o bom filho que tinha com bons olhos. Assim como o Senhor conhece nossos corações. Jacó conhecia o bom coração de seu filho. A túnica, dentro da família, era uma demonstração, eu disse demonstração pública, desse amor e
da posição especial de José dentro da sua família. Ele era o mais querido pelo pai. A túnica, na verdade, era um presente de grande valor simbólico e grande valor material, mas sua importância maior residia no que ela representava. O que aquilo representava na cabeça de José? O amor de um pai, a escolha para a liderança e, profeticamente, o plano de Deus para José já existia, apesar das dores, dificuldades que ela mesma no futuro causou família. José não era o queridinho do papai, mas o pai sabia, já via o brilho e a diferença entre todos os seus irmãos. Assim, nos dias de hoje, Deus já te conhece. Essa túnica era indicação de liderança e herança, pois na cultura e época, uma veste desse tipo, com mangas longas e detalhes especiais, era o quê? Um sinal de nobreza e grande autoridade. O presente indicava que Jacó pretendia dar a José a posição de líder da família ou um herdeiro, um status geralmente concedido ao primogênito, que naquele momento era Rúben, não era José, era Rúben. E Rúben não foi digno para tal. A túnica destacava José e seus irmãos, diferenciava, e trabalhavam no campo e usavam roupas mais simples. Os seus irmãos usavam roupas simples. Isso era uma evidência visível da preferência que Jacó tinha por José, o que gerou ressentimento e um grande ciúmes. Nenhum dos irmãos aceitou tal honraria. O presente, embora dado com amor paternal, teve consequências e foi um catalisador para a discórdia familiar. A inveja e o ódio dos irmãos de José aumentaram a tal ponto que eles conspiraram contra ele. O que vamos fazer com José? Era preciso dar um fim nele. Os irmãos não suportavam José, e a túnica apenas intensificou esse sentimento de injustiça e exclusão. José já estava separado por Jacó e também por Deus, e iniciava ali uma história diferente, onde se escravo tornaria-se um grande governador. Mas vale lembrar que, antes de tudo, José teve dois tipos de sonhos principais. Um sonho que previu que ele governaria sobre sua família. O feixe que se levantou e o sol, a lua e as 11 estrelas se curvando a ele, foram sonhos dados por Deus para instruí-lo sobre como lidar com as dificuldades e desafios da nossa vida, da vida dele. Os sonhos de José do Antigo Testamento levaram seus irmãos a odiá-lo, mas os sonhos de José no Novo Testamento, que foram anjos falando com ele em sonhos, o guiaram a proteger Jesus. Analise bem o que eu falei, se não tem um sentimento bíblico. Dentre esses sonhos, explicamos os sonhos proféticos no Antigo Testamento. Como exemplo do sonho de feixe que eu falei, já citei. José sonhou que eles e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo lá no campo. E o feixe dele se levantou, enquanto os feixes de seus irmãos se inclinavam perante o dele. Eu citei também o sonho do sol, lua, estrela, na qual neste sonho José sonhou que o sol seria seu pai, a lua seria sua mãe e 11 estrelas seriam quem? Seus irmãos, que se inclinavam perante ele, se dobravam perante ele. Eventualmente,
Os irmãos de José os venderam como aquele escravo. Vamos vendê-lo para os mercadores ismaelitas. E por fim, um escravo, um rejeitado, se tornou uma das maiores autoridades do Egito. É a verdade. Mas Jacó ele foi enganado em uma grande mentira. Todos criaram um complô contra o irmão. Tudo para encobrir um crime. Os irmãos pegaram a túnica de José, mataram um cabrito e o mergulharam no sangue do cabrito. Levaram a túnica ensanguentada a Jacó, fazendo ele acreditar que um animal selvagem havia matado o seu filho amado, seu filho querido, causando-lhe uma grande dor e um grande luto. Portanto, a túnica de José foi um presente que simbolizou amor e um destino de liderança, mas que, ironicamente, desencadeou uma série de eventos dolorosos que levaram José para o Egito, onde, no entanto, ele acabaria por cumprir seu destino e, eventualmente, salvar a sua família da fome. Isso mesmo que você ouviu. Mas, ao chegar ao Egito, ele revelou ao faraó os sonhos que o perturbavam. Os dois sonhos eram os mesmos. Indicavam que o Egito teria 7 anos de riqueza e logo depois 7 anos de miséria. A história, ela é muito bem narrada lá no livro de Gênesis, e é a partir dela que tiramos a expressão tempos de vacas magras, tempos de vacas gordas. Como vemos, Deus já conhecia o filho. Jacó conhecia José. O Pai Eterno já te conhece e Ele quer te dar a túnica da liderança para você. Ele sabe quem você é. Pode até atentar contra a sua vida, mas Ele não vai permitir que nada possa acontecer contigo. Eu estou me referindo a você. Mas para resumir e finalizar, a túnica de José foi um presente que simbolizou um amor e um destino com um líder, mas que ironicamente desencadeou esta série de eventos dolorosos que levaram José para o Egito, já falei, onde, no entanto, ele acabaria por cumprir seu destino e, eventualmente, salvou a sua família da fome, como já falei. Nada era por acaso. Jacó sabia quem era aquele filho e o Senhor sabe quem é você. Portanto, pense bem. Ele vê tudo, ele ouve tudo, ele sabe tudo. Ele vê, ele participa de reuniões onde ninguém acredita que ele estava lá. Assim foi com José. Deus hoje já tinha o seu destino traçado, já sabia quem era José. Jacó já conhecia o seu filho. Jacó sabia da sua capacidade. E assim, quando a família necessitou de alimentos, recorreu a José lá no Egito. E José se desfez para que eles não o reconhecessem. Mas após vários desenrolares, eles reconheceram José, levaram alimentos, mas José exigiu que quando eles voltassem, trouxessem o seu pai. Assim foi essa história brilhante e maravilhosa de José. E Deus te conhece. Deus sabe a sua capacidade. Deus sabe aonde te levar e para onde vai te buscar e de onde Ele pode te tirar. Então, sejamos como José. O Pai já nos conhece. Basta-nos a gente buscar esse caminho maravilhoso de Jesus.
Amigos, eu agradeço a vocês por esse vídeo que você nos acompanhou até o final. Que você seja abençoado, que você cresça, que você esteja sempre junto do Senhor. Eu te agradeço, o meu muito obrigado.